A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente para prestar a Deus o nosso culto, o nosso louvor e nossa adoração. Desejo que todos estejam bem de saúde, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos a Ti nossa voz em oração. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre Teus servos e servas que agora estão conectados, participando deste culto. Estende a Tua mão de poder para curar, para restaurar, para renovar, para conceder escape, para conceder livramento. Receba também dos céus a nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão. Esta é a nossa oração a Ti, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento vamos adorar o Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Agradecemos a Deus por este belíssimo louvor que podíamos entoar em adoração àquele que reina e vive para sempre. Não esqueça, meu amado irmão e irmã, de participar do culto. Envie sua palavra de saudação, envie seu pedido de oração e interaja conosco. Nesse momento vamos participar do ofertório, oportunidade que temos de contribuir com o reino de Deus. Malaquias 3, 10 e 11 é a leitura bíblica que faremos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está aí na sua tela, prezado irmão e irmã,
os dados bancários do Ministério ADMDF. Contamos com a sua contribuição, com a sua fidelidade. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás na certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua contribuição, a sua fidelidade. Os irmãos têm nos ajudado a fazer esta obra que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Vamos agora orar, agradecendo a Deus pela sua vida e também intercedendo pela vida do preletor. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer agora pelos teus servos e servas que têm nos ajudado a fazer esta obra, contribuindo com sua oferta e com seu dízimo. Pedimos a Ti, ó Deus, que estenda a Tua mão de poder e dê prosperidade ao celeiro e à dispensa dos Teus filhos. Prepara também os nossos corações, quando nesse momento vamos ouvir a ministração da Tua palavra. Oramos e rendemos-lhe graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a toda a ADMDF com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade desta noite e também ao nosso pastor presidente, Dr. Douglas Batista. Vamos de Bíblia, vamos de palavra, porque o Senhor quer falar conosco. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3, verso 16 ao 18. Capítulo 3 do profeta Daniel, do verso 16 ao verso 18. Diz assim as sagradas escrituras: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também Daniel, eram cativos no cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz, no primeiro capítulo, que Nabucodonosor, ele invade a capital de Jerusalém, Judá, e leva cativo. No verso 4, a Bíblia diz que foram levados jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio rei, e que lhes ensinasse as letras
e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou, ou seja, ordenou, a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Amados, eu não quero entrar no detalhe da invasão, mas eu quero aqui ministrar nesta noite um tema: fé inegociável. Mais uma vez, fé inegociável. É o que nós contemplamos aqui na vida desses 3 jovens e também na vida do profeta Daniel. A Bíblia diz, irmãos, que não eram só os 4 jovens que estavam no cativeiro da Babilônia. Havia outros jovens, havia muitos jovens, mas somente os 4 jovens tiveram a atitude de chegar até o eunuco-chefe e dizer: olha, nós não queremos participar das iguarias do rei. Experimenta. Peço-te que os teus servos por 10 dias, aleluia, possam se alimentar de legumes e beber água. Aleluia. Então se examina na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias do rei. Aleluia, das iguarias reais. E assim o chefe dos eunucos concordou. Meio que resistente, mas concordou. E a Bíblia nos revela que após os 10 dias, os jovens que ficaram somente nos legumes e na água, o semblante deles eram melhores do que os outros que participaram da porção diária das iguarias do rei e do vinho do rei, e que estavam ali servindo nas idolatrias do rei, ou seja, dos deuses que ali tinham na Babilônia. Amados irmãos, nesta noite, fé inegociável. A fé inegociável, ela não é uma fé de momento. Ela não é uma fé que se apresenta de maneira emocional. Ela é construída em uma vida cristã. Ela é construída lá atrás. Veja bem que no 1º capítulo, no verso 12, os jovens tiveram a atitude de não se contaminar. Isso foi de coração, diz a Bíblia, das iguarias reais, do vinho, das festas, das prostituições, das idolatrias. Porque qual era o propósito de Nabucodonosor? Esses jovens doutos, eles fossem para o palácio, em um certo local, aprendessem a letra e a língua dos caldeus, e nisso iriam injetar a cultura, o costume, a idolatria, a adoração a outros deuses, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas os 4 jovens, aleluia, tiveram atitude diante de Deus, de coração, de não se contaminar com tudo isto que não agrada a Deus. Fé inegociável é construída dia após dia. Louvado seja Deus. Amados, aqui nós vemos, aleluia, como foi construída esta fé inegociável. Como foi que esses jovens puderam resistir tamanha adversidade. Era literal, não era apenas uma ameaça. A Bíblia diz que a fornalha estava lá. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Eles sentiram o calor na sua própria pele da fornalha de fogo, mas permaneceram na posição que Deus se agrada. Começou lá atrás. Como começou? Separando-se para Deus. Se chama separação. Todo cristão tem que ser separado para Deus. Tem que haver separação constante na sua vida. Não é de momento, é constante. Independente do local, da situação, aonde você estiver, com quem você estiver, com quantas pessoas você estiver, que não servem a Deus, que não querem nada com Deus, você, eu, nós
temos que ter uma vida separada para o Senhor. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem. Aleluia! Não está rejeitando o homem. A Bíblia diz: mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, quem resiste ser separado, quem se contamina com o mundo, está rejeitando ao Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, nem contempla Deus aqui na terra e nem contemplará na glória, porque não tem separação, não tem santificação. A vida dele é igual à dos outros. No trabalho, o comportamento dele é igual aos dos outros. Não há diferença, não há separação. A Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Ou seja, se haverá outra vez, tem que ter uma vez agora, tem que ser agora, na vida terrena. Tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor. Não importa o local, a quantidade de pessoas, a situação, as ofertas, não importa. Tem que permanecer separado para o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós, nós, também santos, em toda a nossa maneira de viver. Esta conversa de Deus não importa com isso, não tem nada a ver. Isto é antibíblico, é uma heresia, é uma desculpa para o pecado, é uma desculpa para não ter uma vida em santificação, uma vida na presença de Deus, segundo a vontade e o querer e o agradar de Deus. A Bíblia diz: quem te chamou é santo. Importa que você tenha uma vida em santidade, ou seja, em separação. Não podemos nos isolar do mundo, não podemos nos isolar das pessoas. Aonde você vai trabalhar, vai ter pessoas ímpias, pessoas más, pessoas que querem passar por cima das outras, vai ter pessoas que servem diretamente ao diabo, macumbeiro, bruxo, satanista, vai ter tudo isto. Mas você, a Bíblia, ela te orienta, nos orienta a permanecer em santidade. É o melhor negócio, é se manter separado em santificação, porque nenhum mal vai te atingir. A santificação, o separado, a glória de Deus brilha nele, a glória de Deus resplandece na vida dele. A Bíblia nos revela, aleluia, que quando um espírito maligno, ele sai de alguém, ele começa a passear pela terra, aí pelos locais celestiais, mas um dia ele lembra de nós. Ele diz: vou ver como é que está a minha casa. Ele ainda acha que nós somos a casa dele. E ele volta. Se a casa estiver vazia, ele volta, busca mais 7 companheiros e o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Mas quando eu tenho uma vida separada, eu tenho uma vida em santificação. A glória de Deus fumega no meu interior. Eu entendo que o diabo, ele tem a capacidade de ver o nosso interior. O nível de azeite, o nível de separação, o nível de santificação que nós temos. E quando eu sou separado a Deus, que esse espírito maligno, que um dia habitou na minha vida, vem ver como eu estou. Quando ele olhar para mim, quando ele olhar para ti,
separado de Deus, ele vai dizer: não tem jeito, esse aí tá cheio, esse aí eu estou quase ficando cego aqui, porque a glória do Senhor resplandece sobre a sua vida. Oriandalabás, Ricalamandai. Mas aquele que tem a vida mundana, aquele que é uma coisa dentro da igreja, mas lá no trabalho é outra, lá no meio da família é outra coisa, a vida dele é como a vida dos outros, a mesma fala, a mesma atitude, o mesmo comportamento, está vazio de Deus, e Satanás vai entrar, o diabo vai entrar, e o Espírito Santo não permanecerá nesta pessoa, porque segundo a palavra que acabamos de ler outrora, esta pessoa está resistindo, não é o homem, mas está resistindo o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, esses jovens foram fiéis, eles tiveram vitória de Deus, porque lá atrás começaram a se separar, começaram a se santificar. Não foi algo de momento, não, foi algo construído, foi uma fé construída, dia após dia, aleluia. A vida do cristão é constante, temos que ter crescimento constante. Hoje eu estou no nível, amanhã eu tenho que estar em outro nível espiritual, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que dar testemunho. Jesus, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, no verso 8, ele diz: sejais as minhas testemunhas, começando por Jerusalém até os confins da terra. Em qualquer lugar, alguém tem que olhar para mim, para ti, e contemplar Jesus Cristo de Nazaré, contemplar a glória de Deus. Quando a Bíblia nos revela que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem segundo o seu caráter. Nós temos que ter o caráter de Deus, temos que nos comportar como Deus se comportou na pessoa de Cristo aqui na terra. Cristo foi separado até a sua morte. A Bíblia nos revela que em tudo Cristo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Managasubinai, Ricomandei. É tempo de nos separarmos. É tempo de nos separarmos. Aleluia, é tempo de santificação, porque as coisas ficarão difíceis, as coisas vão arrochar, mas os separados de Deus vão ter vitórias, vão ter livramentos, vão ter escape, vão ter prosperidade, vai ter providência de Deus, porque Deus é fiel para quem é separado. Portanto, é tempo de santificação na presença de Deus. Aleluia! Amados, foi construído esta fé inegociável. Naquele dia houve fidelidade. Fidelidade. Além de ser separado, ser fiel. Não há separação de aparência. No meio das pessoas uma coisa, longe das pessoas é outra coisa, não. É separação com fidelidade. Não importa. Todos os anos, pela misericórdia de Deus, eu viajo ao Nordeste. Viajo e conheço pessoas que não sabem da minha vida, que nunca me viram, mas eu tenho que me portar da mesma maneira. Aonde eu for, aonde eu entrar, em toda maneira de viver, tem que haver fidelidade, porque o diabo está com seus pratos, suas iguarias em todos os lugares. Em todos os lugares o diabo está oferecendo algo para nós, e temos que manter a fidelidade. Foi ofertada uma nova oportunidade para os jovens, mas eles disseram: não, nem vamos te responder, ó rei. O nosso Deus a qual nós servimos, ele pode nos livrar. Decomanai, decalamanai. Oh, aleluia. E se não,
não nos prostraremos, não adoraremos os teus deuses. Inegociável. Não é como esta geração de hoje, que é o Deus dará. Olha, se o Senhor fizer, eu vou ser fiel nisso, eu vou pagar o voto tal. Paga o voto primeiro. Faz primeiro para Deus. Oh, declama, alabás. Ah, Deus não me deu, então não vou fazer. Então não é para me fazer. É a geração do Deus dará, é a geração do sucesso, é a geração do determina, é a geração do declara, é a geração que você não tem que passar prova não. Deus é contigo e Deus é contigo sim. Deus é com os separados, Deus é com os fiéis. Tem que haver fidelidade, aleluia, diante da presença de Deus. Não importa se a tua bênção chega, se a tua bênção não chega, se Deus te deu ou não te deu, não importa. Eu mantenho a minha fidelidade e o meu compromisso com Deus. Estamos vivendo a geração de Laodiceia, a 7ª era. Mas no meio da Laodiceia existe a Filadélfia, o remanescente de Deus, um povo que crê, um povo que acredita na sã doutrina. Aleluia, que o melhor negócio é viver fiel com Deus. Aleluia, há muitas pessoas fazendo aí propósitos, campanhas, sacrifícios para prosperar. Lá na nossa subsede eu estou com um propósito: prosperidade de Deus em tempo de crise. Mas o objetivo é mostrar para a igreja que no meio da crise, no meio da diversidade nacional, o Senhor tem prosperidade para os seus. O propósito não é que qualquer um prospere, não. O nosso propósito ali nas sextas-feiras é que os fiéis, os que têm compromisso, em meio à crise, o Senhor será com eles. O Senhor terá prosperidade. Amados, pessoas estão adquirindo emprego em meio a essa crise. Pessoas que estão participando do propósito, pessoas que estão entendendo o mistério de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e essas demais coisas que estão nos versículos anteriores, que é vestimenta, que é as coisas da terra, vos serão acrescentadas. As pessoas estão entendendo e as pessoas estão sendo abençoadas. Está havendo reconciliação. Aleluia, domingo teve, sexta-feira no propósito teve. Famílias estão se reconciliando, entendendo que a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, ela vem automaticamente na vida do cristão. Aleluia, o cristão que vive separado para Deus, o cristão que anda em fidelidade. Oh, declama alabaia, porque a Bíblia diz que Deus está procurando os tais, oh glória, que adorem a Ele em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Para que Deus está procurando? Você já parou para analisar? É só para ver? Lá está um, lá está outro. Não, é para derramar bênção, é para honrar, é para exaltar, é para livrar, é para pelejar em favor dos verdadeiros adoradores. Aleluia, é para ser contigo, homem de Deus, mulher de Deus, que tem algumas vezes passado por adversidade, mas não tem negociado a sua fé. Aleluia! Oh glória! Tem se mantido fiel. Xará, mandei. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 21, a Bíblia diz: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Esse pouco, irmãos, não está falando de quantidade, está falando dessa vida terrena. É pouco comparado com o que Deus tem para mim, para você.
no reino da glória do nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória, andalabás! Eita, candarabacalamanai! É pouco comparado com o que Deus tem para ti, mas mesmo assim esse pouco são bênçãos e vitórias que o Senhor tem para nós. A Filadélfia, o remanescente, os que ainda acreditam que o melhor negócio é viver a sã doutrina, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, a confiança. Ela também foi construída lá atrás, vinda lá de trás, dia após dia. Ou seja, eles confiaram em Deus diante daquela adversidade literal. Eles confiaram no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Senhor dos exércitos, no Deus de Israel. Alabanai. E veja bem que esta geração de hoje, na primeira adversidade, já pulam fora do barco. Já não querem saber de Deus. Já vão para o mundo. O mundo é melhor. Quantos não fazem isso? Mas os verdadeiros adoradores não abandonam o barco. Dê no que der, pode dar sangue na canela, mas ele permanece fiel, ele permanece dando testemunho e permanece confiando. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê nenhuma porta, mas ele sabe que na mão do Senhor tem a chave de Davi, a que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e a qualquer momento ele abrirá uma porta. Aleluia! Jó, capítulo 19, verso 25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que Jó quis dizer? Porque eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho mais prosperidade, eu não tenho mais família, eu não tenho mais saúde, estou na miséria, estou no lixo, estou aqui de uma maneira isolada, ninguém é por mim, mas eu tenho certeza que lá no céu há um Deus todo-poderoso que está me assistindo e a qualquer momento vai bradar ao meu favor. Veja a situação de Jó, meus irmãos, veja, veja a situação deste homem. Mesmo assim ele tinha convicção que o seu Redentor, quem foi que revelou para ele que Deus é Redentor? Redentor significa libertador, resgatador. Quem revelou para ele, quem mostrou para ele, foi o próprio Espírito de Deus que o inspirou a ministrar esta palavra. Aleluia! A qualquer momento Deus será comigo. Oh, glória! Orianda labás. Confiar no Senhor. Salmos de número 20, verso 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia! E para concluir esta mensagem, Deus dá livramento, Deus honra aquelas palavras, Deus honra aquela fé inegociável dos 3 jovens. Não nos prostraremos. Se Deus nos livrar, se Deus não nos livrar, permaneceremos na posição de verdadeiros adoradores. Aleluia! A Bíblia nos revela, Salmos de número 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Salmo 72, verso 12 diz: porque ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aleluia! Ele livra, ele socorre.
Aleluia! Deus é contigo nesta terra. Permaneça na posição, permaneça separado para Deus. Aleluia! E se você não está nesta situação, você que está me assistindo, pastor, mas eu não estou nessa situação, eu não sou separado, eu não estou sendo fiel. Ainda há tempo, ainda há tempo. Jonas estava na barriga do peixe. Aleluia, mas lá dentro da barriga do peixe, Jonas se humilhou e Deus livrou ele, aleluia, fez com que o peixe vomitasse e ele cumpriu a ordenança de Deus, aleluia. O Deus que nós servimos é o único Deus, é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Nabucodonosor se assusta. Não foram 3, porque eu vejo 4. E o quarto, aleluia, é semelhante ao Filho dos deuses. Mas não é o Filho dos deuses, é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabemos que ali ele fala de uma forma, de uma maneira, na mitologia grega, né? Filho dos deuses, mas é filho do único Deus, o Deus verdadeiro, aleluia. E Nabucodonosor faz um novo decreto, dizendo, no capítulo 3, verso 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei. Olha aí, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ao rei, do que adorar a Deus algum, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua, que proferir blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Oh, aleluia, ele continua dizendo que o Deus que livra é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco, aleluia, todo o tempo na pessoa do Espírito Santo. Portanto, amada igreja, amados irmãos, vamos permanecer separados, fiéis e confiantes no nosso Deus, que o Senhor será conosco em qualquer momento, em qualquer adversidade. Deus nos dará a vitória. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, agradecemos a Deus por esta abençoada palavra que nós acabamos de ouvir. Quero lhe convidar agora a participar dos trabalhos da semana. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, culto da juventude, por Skype, na coordenação da missionária Dirley. E às 20 horas, o culto dos varões, na coordenação do pastor Carlos Júnior. Domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, classe de jovens e adultos, e 10h30 as demais classes. E à noite, às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao Senhor, alusivo ao Dia dos Pais. Agradecemos, irmãos e irmãs, pela sua companhia, pela sua participação e vos convidamos para os trabalhos que aqui foram anunciados. Nesse momento, nós vamos orar para o encerramento deste culto. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela tua palavra ministrada, pelos louvores entoados, pela tua graça maravilhosa. Agora intercedemos em favor do teu servo, da tua serva, deste pai, desta mãe, deste marido, desta esposa, deste filho, desta filha, deste varão, varoa, jovem, adolescente e criança, pedindo que o Senhor estenda a tua mão para dar ordens a respeito dos teus filhos e filhas, ordenando a cura, ordenando o escape, ordenando o livramento, ordenando, Pai, vitória. É a nossa petição. Perdoa também os nossos pecados e ofensas à tua santidade, Senhor. Pai amado, intercedemos por este país, rogamos a Ti, ó Pai, a Tua intervenção divina dos poderes constituídos para que o mal não prospere, para que a injustiça não prevaleça e para que a iniquidade não tenha triunfo. É a nossa petição a Ti, ó Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, chegamos ao término do nosso culto, agradecemos mais uma vez a participação de todos. Vamos agora proclamar o nosso lema.
adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. E os irmãos digam comigo, amém. Paz do Senhor.